Oi, gente. Meu nome é Karina, eu sou professora e sou estagiária do PIBID. E talvez vocês não me conheçam, né? Infelizmente, a gente não está podendo ter esse momento juntos, né, na escola. É, mas estou aqui gravando um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar sobre romantismo no Brasil. Vocês já devem ter visto anteriormente com a professora Ariane, com qualquer outro estagiário do PIBID, que são meus colegas, sobre o romantismo. O que que é o romantismo, né? Então, hoje eu venho trazer para vocês a diferenciação do romantismo na poesia e na prosa, tá? Vamos começar, então. Vou compartilhar aqui para vocês verem. Então, só retomando um pouco esse contexto histórico, que vocês já devem ter visto, mas o romantismo está acontecendo no Brasil aí depois da independência do Brasil, depois de 1922, 1822, desculpa, né? Então, antigamente a gente tinha um herói que era português, que era daquele ideal europeu, né? A gente não tinha uma consciência do que era existir um herói nacional. Antigamente, a gente, as poesias, os heróis da literatura eram os guerreiros medievais, né? Mas aqui no Brasil a gente nem teve a era medieval, né? Sendo que a gente foi descoberto muito antes disso, muito depois disso, né? Em 1500. Então foi necessária nesse momento, após a independência, querer se livrar totalmente dos ideais europeus. Então aqui no Brasil existiu essa necessidade de criar, de existir uma figura nacional, de criar uma identidade finalmente brasileira, depois de anos de exploração por Portugal, né? Então, foi por isso, é muito importante a gente ter um entendimento sobre essa consciência, porque não vai ajudar com que a gente entenda o que foi a literatura romântica nessa época do Brasil, né? Então, para a gente entender a poesia e a prosa, elas se dividem em formas diferentes, né? A poesia, ela é dividida em 3 gerações. E a prosa, ela é dividida em 3 tipos. São tipos, né? Então, a poesia é aquela escrita em versos, né? Aqui a gente não vai ter apenas sonetos, né? E os versos, sendo eles livres ou sendo eles métricos, com as métricas corretas, mas eles são escritos em versos. Já a prosa é um romance, é um livro escrito em prosa, são as frases longas, né? Como se fossem os livros que a gente lê hoje em dia, né? Então, vamos começar pela poesia. Nós temos os 3 tipos principais, aliás, que são as gerações da poesia. A primeira, que é a indianista, a segunda, a ultrarromântica e a condoreira. Vamos começar primeiro pela indianista. Ela é nacionalista e indianista. Então, as pessoas pensavam assim, o que mais pode representar o Brasil que não tem nenhuma ligação com o conceito europeu que existia antes, para que a gente crie nosso herói nacional, que é nosso, que é apenas brasileiro. Encontraram, então, o índio, a figura do índio, que já estava aqui no Brasil, que é o original do Brasil. Eles pegaram a figura do índio e transformaram em algo que talvez seja o nosso ideal de o que é o índio hoje em dia, graças à literatura. Então, vamos pensar que toda essa escrita, foi muito romântica, né? Então, esse herói nacional, muito diferente do herói medieval, mas os princípios deles são parecidos, que é honrado, honesto, digno. E aqui a gente vai trazer a característica do índio. E qual é a maior característica do índio? É a natureza, não é mesmo? Então, vamos pensar que tudo isso vai ser escrito de forma muito fantasiosa, muito exagerada, idealizada, né? Então, utilizamos a figura do indígena, do índio, que vai ser construída a partir dessa literatura, exaltando a natureza, a que difícil, religiosidade tanto a cristã, tanto a indígena, né? A gente pode ver muito nos romances que se fala muito em Tupã, mas também se fala do Deus europeu,
né? Então, a figura do índio, que sempre vai ser tratada com sentimentalismo, com nacionalismo, que se idealiza esse país. E a linguagem, ela é muito próxima ao coloquial, porque vamos pensar que o Brasil está tendo essa separação de Portugal agora, então a gente está criando essa identidade, tanto a identidade do país, mas também como a sua própria identidade linguística, né? A gente não fala o mesmo português que a gente fala lá em Portugal, a gente fala um português diferente. Da mesma forma que a gente aqui em Taubaté não fala o mesmo português que lá no Rio de Janeiro, muito menos no Nordeste, muito menos no Sul, né? Então, é importante a gente ter isso em mente, que ainda a linguagem é muito coloquial, às vezes pode ser até um pouco difícil, porque ainda a gente está está andando em passos devagarzinho, né, que a gente vai criando essa identidade. Então, vamos ler aqui uma parte do poema Ijuca-Pirama, do Gonçalves Dias. Vou ler para você. No meio das tabas de amoenos verdores, cercadas de troncos cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos, nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas cortes assombram das matas a imensa extensão. São rudes, severos, sedentos de glória. Já prélios incitam, já cantam vitória. Já meigos atendem à voz do cantor. São todos timbiras, guerreiros valentes. Seu nome lá voa na boca das gentes, com dão de prodígios de glória e terror. É legal esse poema, a gente pode cantar ele ou declamá-lo como se fosse mesmo uma canção, um grito de guerra, né? Vocês devem saber que a poesia, poesia lírica, veio daquele instrumento lírico, da lira, né? Então, antigamente, se era cantada poesia. Então, por isso que hoje em dia, né, a gente até fala, a gente pode cantar poesia, porque é algo mesmo ritmado, né? Então, ó, vamos ver essa parte, ó. São rudes, severos, sedentos de glória, já prévios incitam, já cantam vitória, já meigos atendem a voz do cantor. São todos timbiras, guerreiros valentes, seu nome lá voa nas bocas das gentes, com dão de prodígio, de glória e terror. Então, olha só, eles querem criar esse herói nacional como se ele fosse um guerreiro medieval que luta. A gente nem sabe como os índios viviam aqui antes, se eles faziam guerra ou não, se eles eram de fato guerreiros, valentes, que a gente não sabe, né? E a gente tem aí essa figura do indígena sendo um herói, por exemplo, sendo um guerreiro criado por meio dessa poesia do Gonçalves Dias. Então, isso mostra aí um pouco para a gente dessa poesia indianista, né? Que, olha, a gente consegue ver aí muita exaltação da natureza, olha, cercado de troncos, coberto de flores, altiva nação. Olha só o quanto ele é nacionalista, enquanto ele também pega esse elemento da natureza para construir quem é o índio. A próxima geração é a ultrarromântica. Deixa eu tirar uma coisa aqui. É a ultrarromântica, né? Então ele desapega um pouco ao nacionalismo, mas ele é muito sentimental, tem muito sofrimento, tem muita dor. A temática é de morte, de sonho, de devaneio, é sair da caixinha de amor platônico, e a mulher como uma figura inatingível. Eu amo aquela mulher, mas eu nunca vou conseguir tê-la, né? E também é cheio, carregado de muito pessimismo, de inadequação, se destoa da sociedade, e uma vida desregrada de casa amorosa, de bebidas. Então, vamos ler aqui um trechinho aliás, a gente vai ler o poema inteiro dessa poesia que chama Meu Desejo, de Álvares de Azevedo. Meu desejo era ser a luva branca que essa tua gentil mãozinha aperta, a camélia que murcha no teu seio, o anjo que por te ver no céu deserta. Meu desejo era ser o sapatinho que teu mimoso pé no baile encerra, a esperança que sonhas no futuro, as saudades que tens aqui na terra. Meu desejo era ser o cortinado que não conta os mistérios do teu leito. Era o teu colar de negra seda, ser a cruz com que dormes sobre o peito. Meu desejo
era ter o seu espelho, e mais bela te ver quando deslaças, no baile as roupas que escomilha e flores, e mira-te amoroso as nuas graças. Meu desejo era ser esse teu leito de cambraio lençol, o travesseiro com que velas o seio, onde repousas, solta o cabelo, o rosto feiticeiro. Meu desejo era ser a voz da terra, que da estrela do céu ouvisse amor, ser o amante que sonhas, que desejas, nas cismas encantadas de langor. Olha só que idealização da mulher que ele jamais parece que ele vai poder ter. Olha só o que ele fala. Eu quero ser o sapatinho que teu mimoso pé no baile encerra. A gente imagina, no final do baile, no final da festa, que pé que tá mimoso? Nenhum pé, né? Mas ele quer ser aquilo, né? Ele fala, era ser do teu colar a negra seda, ser a cruz. Ele quer ser a cruz que fica no colar dela, que é feito de seda negra, e que dorme sobre o peito. Olha que como é sentimental, né? Vamos voltar aqui, ó. Tem muito sentimentalismo, é muito sofrimento. A mulher é inatingível, ele não consegue ter essa mulher. Então, eu acho que esse poema aqui, ele fala muito e ele ilustra muito bem essa segunda fase ultrarromântica. Mas agora vamos para a próxima, que é a terceira geração, que ela é social, ela é liberal, ela é condoreira, né? E ela é abolicionista. É quando a gente sai finalmente do devaneio e a gente começa a olhar para a realidade. Nossa, pronto. A gente viveu aí a independência, a gente criou o Herói Nacional, a gente está viajando na maionese aí, amando pra caramba, só que agora vamos cair na real? Vamos perceber, isso já é no final do romantismo, é quando a gente está passando, partindo para o realismo. Então a gente cai na real e fala assim, putz, a gente ainda está vivendo uma escravidão, que é um absurdo, né? Então aí surge a poesia abolicionista social, né? E ela tem esse nome, condoreira, porque vem desse pássaro. Condor é o nome de um pássaro. Então, significa liberdade. É a forma de como essa poesia se traz liberta, né? Então, a gente vai ler aqui um trechinho desse poema do Castro Alves, para ilustrar um pouquinho dessa poesia social. Vamos lá. O poema se chama O Livro e a América, e aqui trouxe para você só um trechinho. Talhado para as grandezas, para crescer, criar, subir, os novos mundos nos músculos, sente a seiva do porvir. Estatuário de colossos, cansados dostros emboços, disse o dia Jeová. Vai, Colombo, abre a cortina da minha eterna oficina, tira a América de lá, molhado ainda do dilúvio, qual tritão descomunal o contente desperta no concerto universal. Então ele está falando aqui do Colombo. Vai lá, Colombo. Acha essa terra aí, tira a América de lá dessas pessoas que viviam lá e de repente salva essas pessoas, né? Então fala um pouco da social, do quanto veio, da história, né? E agora temos eu trouxe agora na íntegra para vocês esse poema que se chama A Mãe do Cativo, que vai simbolizar, que vai ilustrar melhor para a gente a poesia abolicionista. Vamos ler. Chama A Mãe do Cativo, Castro Alves também. Ó mãe do cativo, que alegre balanças a rede que ataste nos galhos da selva. Melhor tu faria se a pobre criança cavasse a cova por debaixo da relva. Ó mãe do cativo, que fias à noite as roupas do filho na choça da palha. Melhor tu faria se ao pobre menino tecesse o pano da branca mortalha. Misérrimo, ensinas ao triste menino que existem virtudes e crimes no mundo, e ensinas o filho que seja brioso, que evite dos vícios o abismo profundo. E louca, sacodes nessa alma, indo em trevas, o raio da esperança. Cruel ironia, e aos pássaros mandas voar no infinito. Enquanto o que prende a cadeia sombria. Parte 2. Ó mãe do cativo, não despertes esta alma que dorme, com o verbo sublime do mártir da cruz. O pobre que rola um abismo sem termo,
de sondá-lo, que morra sem luz. Não vês no futuro, negro fadário, ó cega divina, que cegas de amor? Ensina a teu filho desonra, misérias, a vida nos crimes, a morte na dor. Que seja covarde, que marche encurvado, que de homem se torne sombrio réptil. Nem core de pejo, nem trema de raiva, se faça e lhe cortam com látego. Arranca-o do peito, seu corpo habitue-se ao frio das noites, aos raios do sol. Na vida, só cabe-lhe a tanga rasgada. Na morte, só cabe-lhe o rosto lençol. Ensina-o que morda, mas pérfido oculte-se bem como a serpente por baixo da chã. Que impávido veja os pais desonrados, que veja sorrindo marcharem-lhe a irmã. Ensina-lhe as dores de um ferro trabalho que pagam com pútrido pão. Depois que os amigos açoite no tronco, depois que adormeça no sono de um cão. Criança, não tema dos transes de um Marte. Mancebo, não olhe os delírios de amor. Marido, que a esposa conduza sorrindo ao leito devasto do próprio Senhor. São estes os cantos que deves na terra ao mísero escravo somente ensinar. Ó mãe, balanças a rede selvagem, que atastes nos troncos do vasto palmar. Ó, mãe do cativo, que fias à noite a luz da candeia na choça da palha. Embala teu filho com essas cantigas ou tece-lhe o pano da branca mortalha. Eu trouxe esse poema para vocês porque quando eu li ele da primeira vez eu achei assim muito triste. Porque conta a história de uma mãe que tem um filho no colo, mas é escrava, um filho cativo, que não vai ter liberdade, que não vai ter felicidade. E olha o que ele tem que ensinar, o que essa mãe tem que ensinar. Você embala esse seu filho com essas cantigas ou tece-lhe o pano da branca mortalha, ou que ele morra, né? Porque a vida que ele vai seguir vai ser uma vida de muitas desgraças, né? Então mostra pra gente essa poesia abolicionista. Castro Alves foi um poeta fidalgo, branco, mas nós temos também já na prosa a Maria Firmina dos Santos, que foi uma escritora negra, que não é do romantismo, mas é que é interessante a gente saber, por exemplo, de como uma negra escreve sobre a abolição, né? Mas é muito interessante a gente ver isso, essa forma de como Castro Alves escreve sobre que não é justo essa vida que esse filho, o filho dessa cativa vai ter, né? Então, essa poesia abolicionista fala sobre essa desigualdade, fala sobre os poemas que vêm antes da abolição, né? E agora a gente vai para a prosa, que agora vai ser um pouquinho mais rapidinho, porque a gente entendeu um pouquinho já o que é o indianista. Então, a gente tem 3 tipos de prosa. Indianista, que é a mesma coisa que a poesia. Nós temos históricos, que daí a gente vai sair um pouquinho do indianista, né, deixando lá o nacionalismo de fora. Aliás, trazendo o nacionalista mais para as histórias próximas depois do indianismo. E depois a gente tem o romântico nacionalista, que se divide em 2 formas. O romântico urbano e o romântico regionalista. Vamos ler agora um pedacinho de prosa indianista, que é do José de Alencar, que é o livro Iracema, que é um dos meus livros favoritos. Vou ler para vocês. Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talho de palmeira. O favo da jati não era tão doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo de grandes nações tabajara, o pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra, com as primeiras águas.
Olha só o quão bonito ele descreve que os pés dela, imagina, ela andava descalça, gente, não existia sapato, que o pé grácil e nu roçava a verde pelúcia que vestia a terra. Olha quanto isso é romântico. O favo da Jati não era tão doce quanto seu sorriso. Né? A gente consegue, de repente, imaginar até o sorriso da Iracema, sentir o sorriso. Né? E a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Naquela época, não existia pasta de dente, não existia escovar o dente. Será que o hálito dela, daquela mulher, daquela indígena, que não existe, Iracema, não existe, tinha um hálito perfumado. Olha só quão romântico isso é, né? Então a gente vê essa idealização, né? O quanto sempre é muito bonito e o quanto ele usa os elementos da natureza para poder descrever isso. Vamos ler o finalzinho. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo e a sombra da otícia, mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos escondidos na floragem. Os pássaros ameigavam o canto. Iracema saiu do banho. O alfojar da água ainda arroreja, como a doce mangaba que corou em manhã de chuva. Enquanto repousa, empluma das penas do gará as flechas de seu arco e concerta com o sabiá da mata, pousada no galho próximo, o campo agreste. Olha o quanto de coisa que ele usou da natureza, até de elementos diferentes, né? O sabiá, as acácias, né? E tudo ele fala sobre uma planta, uma flor, um animal que traz essa ambientação da natureza. Então, a gente tem depois a prosa histórica, que a gente vai falar de um passado um pouco depois do indianismo, falando daí por exemplo, dos bandeirantes, né? E aí ele valoriza a pátria por meio do resgate da lembrança do passado, é um orgulho do passado. Olha só como é interessante a gente pensar que hoje em dia a gente tem vivido muito também esse resgate ao passado, um orgulho do passado na sociedade atual. Então, eu fico pensando, de repente, eu jogo aí esse pensamento para vocês. De repente, isso não é um fruto romântico, né? De um ideal romântico, né? Agora eu trouxe para vocês aí só um exemplo de um livro dois livros de José de Alencar que falam de prosa histórica, que são As Minas de Prata e Os Guerreiros dos Mascates. E rapidinho, para a gente terminar, a terceira fase, o tipo, na verdade, de poesia, de prosa romântica, é a regionalista e urbana, que mostra o interior do Brasil. Antes a gente tinha uma imagem muito grande do que o Brasil era, e a gente sabe que o Brasil é um país enorme, o Brasil é um país de tamanho continental, né? Então, aliás, começaram a pegar pontos muito específicos de regionalismo e urbano. Então, a gente tem, por exemplo, o livro de prosa urbana, romântica urbana, que é o Sargento de Milícias, Memória de Sargento de Milícias, que se passa na cidade do Rio de Janeiro, né? E nós temos o regionalista, né? Nós temos, por exemplo, a Escrava Isaura, nós temos o Gaúcho, de José de Alencar. José de Alencar é um autor muito importante para o romantismo brasileiro. Vocês percebem que ele está ali em todos os tipos, né? Então, o que a gente quer, né, com essa prosa regionalista? É mostrar o interior do Brasil e como que nós temos muitas tradições que são legítimas, valores brasileiros, como, por exemplo, uma sociedade patriarcal, né? A gente pode ver nesses livros. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje e que seja muito útil para vocês. E aí, deixo esses pontos de reflexões, esses vídeos aí para vocês. Podem mandar mensagens, podem mandar comentários que eu respondo para vocês. Tchau, gente.